Fala magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre a maldição em Black Clover. Não só a maldição demoníaca, a maldição está presente em diversas magias, até mesmo em magias que não são de maldição. E isso tudo acaba envolvendo indiretamente Megicula, e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Afinal, recentemente está sendo muito abordado o poder das maldições no mangá, e muita gente tem me perguntado sobre esses poderes, então vamos lá. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também já conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui e se juntar ao nosso esquadrão. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, em Black Clover neste momento estamos vendo a grande batalha contra Megicula. Agora finalmente o garoto da antimagia teria chegado naquela batalha, mas o importante aqui é, Megicula é o demônio que domina todas as maldições. O poder que cria a maldição é praticamente único pra Megicula, porque as outras magias são magias que podem se tornar amaldiçoadas, podem ter efeitos amaldiçoados. Porém, com Megicula é diferente, o seu poder é amaldiçoar as pessoas. Não só isso, como também graças a isso, todas as maldições acabam tendo uma certa ligação com o demônio. Pelo menos foi isso que Charlotte Rosalie considerou para criar sua magia de anti-maldição. Um poder mágico que lidaria diretamente nas maldições, acabando com seus efeitos na sua magia de rosas azuis. Porém, a gente sabe que existem diversas maldições em Black Clover. O próprio Asta já foi amaldiçoado, e tudo isso por uma magia que não era exatamente uma magia de maldição. Isso aconteceu na batalha contra o Veto do Terceiro Olho, onde basicamente quando ele entrou em desespero, que é algo extremamente importante no mundo de Black Clover, a gente sabe como o desespero acaba fazendo com que os magos corrompam suas magias, e isso gerou uma maldição que atingiu o braço do Asta e não permitia mais que ele se curasse. Dessa forma, o garoto da antimagia até mesmo teria que deixar o seu sonho de ser um mago. Afinal, ele havia sido atingido por uma espécie de maldição ancestral. E essa maldição, obviamente, a gente sabe que não foi lançada por Megicula, porque foi lançada pelo Veto. A gente presenciou essa maldição acontecendo, então sim, nem todas as maldições no mundo de Black Clover são lançadas por Megicula. Inclusive, como eu citei, alguns magos conseguem utilizar maldições, não necessariamente a magia de maldição, mas conseguem lançar maldições em suas próprias magias. O poder, que também recebe o nome de magia de maldição, é uma forma que os magos possuem de manter a sua magia em atuação nos seus oponentes, e isso de uma forma duradoura, sempre com algo que faça mal aos seus adversários. E essas magias não estão ligadas diretamente a apenas um elemento, porque na verdade, esse poder afeta diretamente a saúde do outro mago. Isso vai desde afetar apenas os seus sentidos, para que ele perca um deles, ou até mesmo tenham efeitos que podem até mesmo tirar a vida de alguém. Ao mesmo tempo, não é todo mago que consegue realmente utilizar. São necessários feitiços específicos que ele já possua, aí sim é no caso ligado ao seu elemento, o efeito não é, mas o feitiço é. Geralmente eles conseguem ativar através do seu grimório, e dessa forma, eles acabam afetando alguém. E é então que a gente chega nos magos que tentam mudar isso, a família Agrippa, a família do Gordon. Eles estão há centenas de anos estudando maldições, basicamente a família dele vem pesquisando sobre isso para conseguir utilizar essas maldições, inclusive para efeitos ofensivos, para atacar as pessoas. Afinal, independente do poder original, da magia original, uma magia que seja amaldiçoada, ela acaba durando até mesmo para sempre, ou seja, você sempre vai manter o seu ataque funcionando no seu adversário. E isso obviamente daria muito poder a um mago, o que fez a família Agrippa ficar estudando por gerações, até que chegou no pai do Gordon, que basicamente tentou mudar isso completamente, utilizando a todos esses conhecimentos para fazer o bem, para salvar as pessoas. Então, com tudo isso, ele mudou um pouco o foco dos estudos da família. Porém, mesmo assim, a gente via como a avó do Gordon, ela conhecia o nome Megicula. Isso porque, como eu citei, todas as maldições, elas derivam do poder de Megicula. Megicula acaba sendo a dona de todas as maldições, por mais que ela mesmo não tenha lançado. E dessa forma, então, é como se uma parte da sua mana esteja naquele poder. Talvez até mesmo cada maldição acabe tornando Megicula indiretamente mais poderosa. Só que então me fizeram uma pergunta: se Charlotte Rosalie, que é uma pessoa que sofre de uma maldição, acabar perdendo a sua vida naquele confronto, então Megicula seria capaz de escapar do submundo? E não, Megicula deve ter lançado propriamente dito a maldição, pra assim ela conseguir escapar. A maldição deve ser 100% dela lançada por sua Jufu Mahou, que seria como se fosse uma magia de proteção de maldição. Este é o poder de Megicula, afinal Megicula é protetora das maldições. E dessa forma então, quando lançado este feitiço, ela sim seria capaz de realmente escapar do submundo. Mesmo assim, ela não amaldiçoou a maioria dos magos que sofrem de uma maldição. Agora a gente tá vendo que Henry e também a Charlotte Rosalie, por exemplo, foram amaldiçoados por pessoas que aprenderam a utilizar magias amaldiçoadas. Pessoas que não tinham a maldição especificamente como seu poder mágico, possuíam um outro atributo, mas que possuíam um poder amaldiçoado para lançar contra os seus adversários. E dessa forma, então, eles vieram a atingir essas famílias. Porém, ao mesmo tempo, a gente não sabe se existem outras pessoas que consigam usar a verdadeira magia de maldição. Possivelmente só Megicula tem este poder, seja um poder exclusivo. Afinal, novamente eu cito, todas as maldições acabam vindo do seu poder de amaldiçoar. Afinal, se a gente parar pra pensar um pouco sobre os poderes de Megicula, é muito diferente de todas as outras maldições que a gente já viu. Como por exemplo, Megicula tem o poder de fazer uma pessoa não sentir mais dores, e até mesmo caso ela perca a vida, ela pode simplesmente a trazer de volta. Não só isso, também como ela pode simplesmente deteriorizar o corpo de alguém, corromper as matrizes de mana natural, impedindo que uma pessoa consiga utilizar magia, ou simplesmente amaldiçoar uma pessoa para que seu poder mágico exploda.
toda. Basicamente, Megícula tem uma das magias ofensivas mais poderosas de todo o mundo, e mesmo assim, ela poderia utilizar e vencer a maioria dos adversários sem que ninguém soubesse disso, porque ela ainda também pode marcar as suas próprias maldições para que aqueles que as presenciaram não consigam falar sobre elas. Dessa forma, Megícula poderia fazer absolutamente o que quisesse, seguir os seus planos, e ninguém poderia dizer nada, ou acabaria colocando a sua própria vida em risco simplesmente por ter presenciado aquele poder. No caso, esse atributo em específico que eu acabei de citar, pode ser simplesmente desfeito, levando a pessoa para um outro espaço, como se fosse magia espacial, levando a pessoa para um mundo paralelo, por exemplo, como a magia de Dora te permite fazer. Mas as outras maldições que afetam diretamente uma pessoa, aparentemente não podem ser vencidas, a não ser que Megícula realmente acabe sendo derrotada. Dessa forma, com o fim do demônio Megícula, as maldições deixam de existir. E o poder de Megícula propriamente dito, a gente já viu que é capaz de passar até mesmo pela magia de anti-maldição de Charlotte Rosalee, destruindo completamente aquela magia. Apenas a anti-magia do Asta pareceu ter efeito contra as maldições de Megícula, agora que ele está utilizando a magia de união junto a Lieb. Até mesmo ele parece ter quebrado parte da maldição de Loropética, talvez até mesmo toda a maldição, e nesse ponto a gente só vai saber durante o decorrer do mangá. Mas, por exemplo, a maldição do Henry não parece ter sido aplicada por Megícula, mas sim está relacionada, por exemplo, com a sua família. Porque ele já nasceu com aquela maldição, os seus pais aparentemente não tinham a maldição, apenas ele. Porém, eles passaram a viver afastados, assim como a mãe do Asta fez, a Lista, e isso pra viver com o Henry. E eles fizeram isso por boa parte do tempo, até que em um certo momento eles foram embora. Porém, ele já nasceu com aquela maldição, e ele não fazia ideia de que tinha sido amaldiçoado. Aparentemente, nem mesmo seus pais sabiam disso, diferente de Charlotte Rosalee, que ela possuía aquela maldição desde sempre, mas ela sabia que estava amaldiçoada, e ela queria lutar contra isso. A gente só descobriu, e o próprio Henry só descobriu que estava amaldiçoado por causa da família Agrippa que detectou aquela maldição. Eles possuíam uma magia de maldição, e eles detectaram maldições no reino. Mas a maldição do Henry não é um superpoder, não é algo que ele possa utilizar contra os seus adversários. Na verdade, aquela maldição acabava indiretamente mantendo ele vivo, porque vocês devem se lembrar também que a mesma maldição atingia diretamente o corpo e os órgãos de Henry. Dessa forma, se ele não se mantivesse absorvendo mana diretamente sempre, se não fosse constante, ele acabaria perdendo a sua vida a qualquer momento. E ele foi salvo por causa dos touros, porque basicamente ele vivia afastado, para que ele não conseguisse absorver muita mana, e dessa forma ele não afetasse muitas pessoas para que não descobrissem sobre isso, porque sua própria família, que era da nobreza, não queriam que os outros nobres descobrissem sobre isso. E o Henry ele só pôde conseguir se comunicar, conseguir andar livremente por causa dos touros, porque ele ficou por muito tempo absorvendo os poderes deles quando eles foram para aquele lugar. Dessa forma, então, o próprio Henry considera que eles mantiveram ele vivo. Não só isso, como fora daquela casa, fora do QG dos touros, o Henry absorve muita mana, ele não tem controle porque o ciclo é quebrado. E é então que surge uma pergunta, porque a gente não sabe o que acontece se Megícula for completamente derrotada. Se todas as maldições do mundo simplesmente vão deixar de existir completamente, e o que aconteceria com o Henry se ele perdesse sua maldição, porque basicamente a maldição de Henry está afetando diretamente o seu corpo e a sua mana, e ele tá se mantendo vivo por absorver mana. Então, caso ele perca aquela maldição, não sabemos o que vai acontecer com ele, se o seu corpo vai se recuperar, ou se ele pode acabar tendo alguma consequência por não conseguir mais absorver nenhum poder mágico. Mesmo assim, até o momento, isso é tudo que a gente sabe em Black Clover sobre as maldições. Existem dois tipos de maldição: as maldições que são lançadas através de magias pelos magos, e a verdadeira magia de maldição, que é muito maior, muito mais poderosa e tem um efeito muito mais assustador, que pode ser usada apenas por Megícula. Mas comenta aí embaixo se agora deu pra entender os dois tipos de maldição em Black Clover, e por que Megícula não é responsável por todas as maldições, ao mesmo tempo que o seu poder está em todas. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!